Boa noite, turma. Boa noite, professor. Tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre contrato de agência e contrato de distribuição. Tratam-se de dois contratos diferentes, porém com a mesma regulamentação legal. E isso é possível porque o que vai diferenciá-los é um único aspecto em relação aos bens que serão entregues à parte contratante. E isso nós vamos ver no decorrer do vídeo. Então, reforçando, são dois contratos distintos, o contrato de agência e o contrato de distribuição, mas o nosso Código Civil vai regulamentá-los da mesma forma. Isso porque eles são muito semelhantes, o que vai nos permitir estudá-los de forma conjunta. Esses dois contratos estão previstos no nosso Código Civil a partir do artigo 710 e vai até o artigo 721. Esse contrato de agência ele é formado basicamente por duas pessoas, o proponente e o agente. E essas duas pessoas não têm relação de dependência, não existe um superior e um subordinado. Elas são duas pessoas totalmente autônomas. O papel do agente é promover negócios entre um terceiro e esse proponente. Ou seja, o agente vai fazer com que esse terceiro chegue nesse proponente para que eles consigam fechar um contrato. Mas o contrato de serviço ou de mercadoria é fechado entre o terceiro e o proponente. Ou seja, o agente aqui tem um papel apenas de aproximador, de intermediador. E isso está previsto lá no artigo 710 do Código Civil. O agente vai arcar com todas as despesas que existirem para desempenhar essa aproximação. E isso está previsto no artigo 713 do Código Civil. O agente deve seguir as orientações do proponente. Vejam bem, ele vai seguir as orientações, ele não vai seguir ordens, porque como nós já vimos, ele não é subordinado. A lei fala que essa relação não pode ser eventual. Ela precisa ter algo de continuidade, ou seja, uma expectativa de parte a parte de que haverão negócios a serem fechados. Esse contrato de agência ou contrato de distribuição é a versão modernizada do contrato de representação comercial. Em 1965, foi publicada a Lei do Representante Comercial Autônomo, Lei de número 4.886. Então, esse agente ou esse distribuidor nada mais é do que o representante comercial com novas normas trazidas pelo Código Civil. Pode esse agente ter exclusividade diária ou não, conforme está previsto no artigo 711 do Código Civil. No silêncio, ou seja, salvo dispositivo em contrário, ele tem exclusividade diária. Inclusive, a lei diz que naquela área que pertence àquele agente, qualquer negócio que seja feito, ainda que ele não tenha atuado, será devida a remuneração dele, porque ele teria exclusividade de todos os negócios feitos entre o terceiro e o proponente naquela área, como disciplina o artigo 714 do Código Civil. Da mesma maneira que o agente pode pedir, barganhar, exigir a sua área de atuação exclusiva, o proponente também pode requerer a sua exclusividade. Ou seja, ele pode condicionar o agente da seguinte forma: ok, você vai ter essa área de atuação exclusiva para você, porém, você não pode fechar negócio parecido para nenhum outro proponente, só para mim. Então, isso seria uma forma de equilibrar o jogo, ficar mais justo, digamos assim, né? Essa remuneração a que o agente tem direito não tem um nome específico. Nós vamos chamá-la aqui de comissão. Mas aqui é aquela comissão mesmo, tipo comissão de vendedor. Nós não estamos falando do contrato de comissão. Tá? Então, em resumo, essa remuneração é baseada com a quantidade de pedidos que ele fecha. Sobre todos os pedidos que ele fechar, ele vai ganhar um percentual. Se o proponente cessar o atendimento ao terceiro ou reduzir mercadorias ou serviços que ele disponibiliza ao terceiro, o que vai impactar diretamente no ganho do agente, o agente tem direito de cobrar remuneração pela cessação ou diminuição do atendimento dos pedidos, como está previsto no artigo 715 do Código Civil. E mais, se o negócio deixar de ser fechado por culpa do proponente, ou seja, o agente fez o seu trabalho a contento, mas por culpa do proponente o negócio não foi fechado, o agente tem direito à comissão
mesmo que o negócio não seja concretizado, desde que tenha havido culpa do proponente, conforme disciplina o artigo 716 do Código Civil. Se o agente, por motivo de força maior, ficar impossibilitado de atuar, ele também receberá a remuneração de tudo que ele já fez, porque entende-se que ele não teve culpa pelo descumprimento, como está previsto no artigo 719 do Código Civil. Se o contrato de agência é por tempo indeterminado, qualquer das partes, a qualquer momento, pode resilir o contrato com aviso prévio de 90 dias de parte a parte. Caso não se queira dar o aviso prévio, ou seja, quero sair imediatamente, é preciso que se pague a média das comissões para o período, como disciplina o artigo 720 do Código Civil. Agora, se o contrato de agência é por tempo determinado, tem que se pagar o que já foi concluído e tem que se pagar também perdas e danos. Perdas e danos? Por quê? Porque havia uma expectativa, havia um prazo determinado, havia uma previsão de ganho. Se houve justa causa, para reincidir esse contrato não precisa nem de aviso prévio. E as perdas e danos são maximizadas, haja vista que houve culpa da outra parte, como disciplina o artigo 717 do Código Civil. Ambas as partes têm direito à retenção, ou seja, se o proponente tem algo a receber do agente, ele pode reter a comissão. E o agente, por sua vez, se tiver algo a receber do proponente, ele pode reter alguma vantagem que ele tenha para entregar para o proponente. Então prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Se o agente tiver estoque de mercadoria, esse contrato deixa de ser um contrato de agência e passa a ser um contrato de distribuição. E com isso nós teremos a figura do distribuidor. Então vejam, o artigo 710, lá na sua parte final, diz o seguinte: caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Olha só, a única diferença entre o contrato de agência e o contrato de distribuição é o fato do agente ter mercadoria em estoque. O simples fato dele ter mercadoria em estoque muda o nome de agente para distribuidor e muda o nome de contrato de agência para contrato de distribuição. Tirando isso, os dois contratos são religiosamente iguais. Têm as mesmas regras e a mesma conduta e estão previstos da mesma forma no Código Civil. Gente, isso era o que eu tinha para falar de contrato de agência e de contrato de distribuição. Muito obrigada pela paciência e se vocês tiverem qualquer dúvida depois do vídeo, eu vou estar lá na sala à disposição. Obrigada!